Bom dia. A paz. Hoje estamos retornando às gravações aqui no Monte, né? Desde o dia 4 a gente não estava gravando, né? A pedido do Senhor, né? Foi um resguardo, né? Sim. E Ele nos enviou missões. Hoje é dia 14 de 8 de agosto de 2025, né? Estamos aqui 9 horas da manhã em São Paulo, 13 graus, frio, né? Mas o tempo está começando a dar uma abertura. Eu tô de olho aqui e ali, porque nós gravamos tanto no formato do YouTube quanto do Insta, né? A gente conseguiu, com as bênçãos de Jesus e a ajuda, né, de uma amada, um equipamento a mais, não novo, né, mas com recursos maiores. Então agora a gente está conseguindo fazer tanto a gravação aqui para postar completa no YouTube, quanto a live no celular, né, que está sendo feita no perfil da Lígia, né, porque existem restrições de limites mínimos no YouTube. Enquanto a gente não alcançar... Na verdade, no Instagram tem que alcançar 1.000 seguidores para conseguir fazer live ao vivo. Tá. E no YouTube falta pouquinho, porque tem 36 inscritos e tem que alcançar 50 inscritos. Olha só. Então, gente, nos ajudem, né? Se inscrevam lá, já que a gente está fazendo a live direto e vai deixar ela integral, porque quando a gente grava e coloca no YouTube, quando a gente vai colocar no Instagram, ele não aceita, ele só tem um limite de tempo e a live fica incompleta, né? A gravação fica incompleta, mas fazendo a live ela fica completa. Então por isso a gente está ampliando, né, as possibilidades de alcance, de recurso, e ter a palavra completa, que é o que realmente interessa, porque a honra e glória é toda do Senhor, né? E nós estamos aqui na leitura do livro de Gênesis, né? Hoje nós vamos continuar a leitura para o capítulo 34. A quem está assistindo do Instagram, né? Não tem todos os capítulos no Insta, mas vai lá no YouTube que está completinho. Por isso que eu falei, quem está assistindo agora e tendo essa possibilidade, dá uma força para nós, porque não é para nós, é para Deus. Então, a partir de agora no Insta, graças, né, a esse novo equipamento, a gente vai conseguir gravar as lives, vai estar tudo completinho na sequência, mas tá? não deixam de ir lá no YouTube, curte a página, compartilha, né? E manda para quem você acha que gostaria de escutar a palavra lá. Tem acho que mais de 200 vídeos já postados, bem mais, né? Bora? Vamos lá. Então, capítulo 34 do livro de Gênesis diz assim: certa vez Dina, a filha de Jacó e de Leia, foi fazer uma visita a algumas moças daquele lugar. Amor, o heveu, que era chefe daquela região, tinha um filho chamado Siquém. Este viu Dina, pegou-a e a forçou a ter relações com ele. E ele a achou tão atraente que se apaixonou por ela e procurou fazer com que ela o amasse. Aqui a Bíblia suavizou um pouquinho, né, o que ele fez, mas a gente sabe exatamente o que é, só não pode falar por conta do vídeo. Detalhe, a nossa tradução ela é bem simples, tá, para ser acessível, mas a gente sempre aconselha que para a leitura sistemática da Bíblia, vocês consultem, né, o máximo de traduções que vocês puderem. Até porque, como a gente está explicando novamente, já explicamos nos vídeos lá no início e tal, mas agora a gente está no recurso novo, na gravação nova. Então, novamente, estamos fazendo a leitura na Bíblia infantil, tá? É uma tradução mais suavizada, com palavras mais simples para quem está iniciando, né? Mas a gente sabe que essa terminologia simples
é por conta da imaturidade de quem está sendo levada a essa palavra. Mas Imaturidade bíblica, tá, gente? Não na vida. não, também, porque se é uma criança que está lendo, essa Bíblia é para infantil, é para criança. Entendi o que você quis dizer. Né? Imaturidade nos dois pontos. Por ser infantil, por ser crianças ou adolescentes ou pré-adolescentes, mas a gente optou, porque Papai do Céu deu essa estratégia para, quando vocês estiverem lendo, para quem está iniciando, aí é maturidade bíblica, quem está iniciando na Bíblia fica mais suave, porque muitas terminologias antigas, com traduções cruas e simples, são bem chocantes, né? E aí, como nós estamos usando aparelhos, e Papai do Céu, de novo, é estratégico e sabe tudo o que está acontecendo no mundo, né? E as restrições que existem em alguns locais, né? Com coisas que eventualmente, né? E a gente fica sem o vídeo, né? E o que acontece? É muito importante para quem ainda não conseguiu ler a Bíblia inteira de uma vez só, sabe? Começar com uma tradução mais fácil, mesmo uma Bíblia infantil, que é para você ter um apanhado geral. Aí, depois que você faz essa primeira leitura dela completa, você começa realmente a buscar outras traduções mais rebuscadas ou o mais próximo do original possível, até você pegar uma Bíblia hebraica, sabe, com a tradução, aí é show de bola. Educação infantil, você começa no pré-primário, com a cartilha, e aí depois você vai evoluindo, chega no ginásio, colegial, até a faculdade, pós-graduação, mas assim, nunca você vai ser mestre em Bíblia, não existe. Exato. Né? Oi, Wagner, bom dia. Bom dia, Wagner. Então, continuando aqui do versículo 4, né? Versículo 3, ele diz assim, o rapaz que, né, fez isso com a Dina. Depois disse ao seu pai, peça essa moça em casamento para mim. Jacó ficou sabendo que Siquém havia desonrado a sua filha Dina, porém, como seus filhos estavam no campo com o gado, não disse nada até que eles voltaram para casa. Enquanto isso, Amor, o pai de Siquém, foi falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó chegaram no campo do campo e souberam do caso, ficaram indignados e furiosos, pois Siquém havia feito uma coisa vergonhosa em Israel, desonrado a filha de Jacó. Isso era uma coisa que não se devia fazer. Mas Amor lhes disse, meu filho Siquém está apaixonado pela filha de vocês. Eu peço que vocês deixem que ela case com ele. Fiquemos parentes, nós casaremos com as filhas de vocês e vocês casarão com as nossas. Fiquem aqui com a gente, morando na nossa região, comprem terras onde quiserem e façam negócios por aqui. Depois, Siquém disse ao pai e aos irmãos de Dina, façam esse favor para mim e eu lhes darei o que quiserem. Peçam os presentes que quiserem e digam quanto querem que eu pague pela moça, mas deixem que ela case comigo. Como Siquém havia desonrado a irmã deles, os filhos de Jacó foram falsos na resposta que deram a ele e ao seu pai Amor. Eles disseram assim, não podemos deixar que a nossa irmã case com um homem que não tenha sido circuncidado, pois isso seria uma vergonha para nós. Só podemos aceitar com esta condição, que vocês fiquem como nós, quer dizer, que todos os seus homens sejam circuncidados. Aí sim, vocês poderão casar com as nossas filhas e nós casaremos com as filhas de vocês. Nós viveremos no meio de vocês e seremos todos um povo só. Mas se vocês não aceitarem a nossa condição
não quiserem ser circuncidados, nós iremos embora e levaremos a nossa irmã. Amor e o seu filho Siquém concordaram com a condição. Sem perda de tempo, o moço foi circuncidado, pois estava apaixonado pela filha de Jacó. E Siquém era a pessoa mais respeitada na família de seu pai. Depois Amor e o seu filho Siquém foram até o portão da cidade, onde eram tratados os negócios, e disseram aos moradores da cidade: essa gente é amiga. Vamos deixar que eles fiquem morando, negociando aqui, pois há terras que chegam para eles. Nós poderemos casar com as filhas deles e eles poderão casar com as nossas. Mas eles só concordam em viver entre nós e se tornar um só povo com a gente se aceitarmos essa condição. Todos os nossos homens precisam ser circuncidados, como eles são. E será que não ficaremos com todo o gado deles e com tudo que eles têm? Isso é só aceitarmos a condição e eles ficarão morando entre nós. Então, o interesse não era só na moça. Todos os homens maiores de idade concordaram com Amor e com seu filho Siquém e foram circuncidados. 3 dias depois, quando os homens sentiam fortes dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Dina, pegaram as suas espadas, entraram na cidade sem ninguém notar e mataram todos os homens. Amor e Siquém também foram mortos. Em seguida, Simeão e Levi tiraram Dina da casa de Siquém e saíram. Depois da matança, os outros filhos de Jacó roubaram as coisas de valor que havia na cidade para se vingar da desonra da sua irmã. Eles levaram as ovelhas e as cabras, o gado, os jumentos e tudo que havia na cidade e no campo. Tiraram das casas todas as coisas de valor e levaram como prisioneiras as mulheres e as crianças. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me puseram numa situação difícil. Agora os cananeus, os perizeus e todos os moradores dessas terras vão ficar com ódio de mim. Eu não tenho muitos homens. Se eles se ajuntarem e me atacarem, a minha família inteira será morta. Mas eles responderam: nós não podíamos deixar que a nossa irmã fosse tratada como uma prostituta. Bom, como o Papai do Céu pediu, nós estamos relatando a palavra pura e crua que está escrita, com uma tradução simplificada, né? Nesse capítulo é o início. A partir do 35 tem uma complementação disto, porque Jacó ora a Deus a posteriori, para saber o que ele deveria fazer. Porque até então não foi feita oração. Eles simplesmente, Jacó ficou indignado e calado, esperando seus filhos voltarem do campo depois que soube da desonra que sua filha sofreu, né? Pelo filho mais velho, ou seja, o herdeiro do trono daquele rei daquela região, né? Que eles estavam morando. O que deu a entender é que ele ficou tão abalado que ele simplesmente se deixou levar pela ira dos filhos. Na verdade, os filhos nem consultaram o pai para saber se era aquilo que tinha que ser feito mesmo. Né? Não, mas assim, eles não consultaram, mas ele ficou calado. Uhum. Né? Porque sabendo disso tudo, se ele tivesse orado antes para saber o que fazer, tanto ele quanto os filhos que estavam e continuaram sendo promessa do povo, né? Porque os 12 filhos, né? seriam as 12 tribos, né? Uhum. Então,
dali, aparentemente, se iniciou entrever uma treta, alguma coisa deste tipo, mas com sangue, né? O que, desde o início, lá em Gênesis 1 não, mas depois, né, de Caim e Abel, onde cita-se o sangue na terra, né? E o sangue fala no tribunal celestial, aqui existiu sangue também. Lógico que foi depois da desonra feita, mas aquele povo não era um povo que seguia as leis que foram dadas a Jacó, a Isaac, a Abraão, né? O pai, o avô de Jacó. Mas sempre na família teve algum problema que foi resolvido de forma abrupta e que não teve o discernimento de quem deveria ser o líder, de vamos sentar e orar e ver o que Deus tem para falar sobre isso, né? A visão que eu tenho nesse contexto deste capítulo é exatamente essa, porque os filhos, e aí, que são os irmãos diretos de Dina, né? Simeão e Levi, são tribos fortes. A gente vai ver lá para frente, quem seguir leituras e tal, vai ver lá para frente que a tribo de Simeão, ela ajudava todas as tribos, que era uma tribo muito forte, né? Com guerreiros. E a tribo de Levi era responsável pelos templos, por toda a organização, por todo o trabalho templar, né? Templário. Aquela questão, né? do sacerdócio. Dos sacerdotes, né? E aí, Deus, sabendo disso tudo com antecedência, porque ele sabe de tudo, né? Como que ele iria deixar? Ele é justo, né? Mas a gente vai ver qual que vai ser a justiça de Deus nos próximos capítulos. Eu posso? Pode. Eu vejo assim essa história com duas palavras-chave. A primeira, o medo, e depois a rebeldia. Então, o Jacó, ele deixa claro, eu tenho poucos homens. Então, ainda que ele reconheça que o que fizeram à filha dele foi abominável, o medo dele eu vou me revoltar contra esse povo, né? Oi, Vitor, bom dia. Oi, Vitor. Eu vou me revoltar contra esse povo e eu vou perder. Sim. Minha família toda pode ser morta, né? Porque estamos em menor quantidade, né? Quer dizer, quantas vezes a gente vê histórias na Bíblia, Gideão já é um grande exemplo. Você está saindo do vídeo, vem mais para cá. Gideão é um grande exemplo que ele só tinha 300 homens contra uma multidão, né? Mas porque ele consultou o Senhor, né? E recebeu a estratégia correta, ele realmente conseguiu a solução para o problema, sendo segundo o que Deus tinha falado. Ele foi obediente. Então aqui Jacó ficou só no medo, né? E aí quando o pai da família, né, o sacerdote do lar, age pelo medo, não traz Deus para a conversa, né, para a decisão, os filhos, isso dá licença para que os filhos ajam com rebeldia. Então daí Simeão, que era o mais velho, tomou a frente, não consultou o pai dele, muito menos Deus também, né? E foi que fez justiça com as próprias mãos. Sim. Sabe? O que de fato provocou um grande problema para Jacó, né? E para ele próprio, porque como filho mais velho agindo com essa rebeldia, ele podia até perder a primogenitura dele, como perdeu, porque depois foi José, né? Que acabou recebendo o manto, né? A bênção de Jacó. Então, a gente
olhando dessa forma para essa história, exatamente no mês de Ave, não é à toa que o senhor, né, está trazendo essa leitura para nós agora, que é o mês da paternidade, principalmente o reconhecimento da paternidade divina, né, que a gente precisa tomar todo cuidado com esse tipo de decisão baseada em medo, em rebeldia, que nada disso tem a ver com o que Deus quer para nós. Né? Cuidado com os impulsos. E o quanto é importante o papel do pai, né? Ser ali um espelho de Deus para a família, porque cada vez que o homem, né, se furta dessa posição, ele está colocando de fato toda a família em risco. Então Jacó acabou colocando a culpa no ombro de Simeão, mas o erro começou com ele. Né? Então, e o inimigo, principalmente na nossa geração, ele tem acertado em cheio exatamente na paternidade, né? Exatamente na figura do homem dentro do lar. Tanto que no nosso país, assim, característica comum, que não deveria, uma vergonha, né? Grande parte, né, das famílias, ou o pai está ausente. Outro dia li uma estatística que tem uma porcentagem gigante, que tem, acho que mais de 50, são milhões, gente, eu vou pegar esse número direitinho, daí eu coloco nos comentários, de crianças que não têm o nome do pai na certidão de nascimento, né? Além disso, mesmo aqueles que reconheceram sua paternidade e estão dentro dos lares, também não se reconhecem como sacerdotes, né, do lar, ou seja, não reconhecem Deus como pai, não fazem esse papel de educação dos filhos, né, no caminho de Deus. E aí a gente vai para uma sociedade totalmente liderada, né, por mulheres que precisam ser fortes e que saem do papel feminino e vão para o papel masculino, né, criando meninos também nessa mesma cultura, que são meninos fracos, né? E aí vira um círculo vicioso. Então, nosso clamor pela nossa nação, né, tem sido muito nesse sentido, porque a gente sabe que a raiz de todas as coisas, né, principalmente aqui no Brasil, é exatamente essa. É o enfraquecimento da família como a célula, eu vou usar a palavra mater, né? Porque a célula mater as mães, são as gestoras do lar, são aquelas que amparam e que dão tranquilidade para que os homens sejam homens e tragam tudo o que elas precisam e as tratem como a rainha do lar, e os filhos as tenham como o exemplo de gestão materna e de casa, né? Lógico que hoje em dia a gente tem conhecimento que a dificuldade financeira exige muito de que a maioria das mulheres, né, precisem trabalhar para sustentar o lar, inclusive aquelas que estão casadas e que os homens também trabalham, porque a despesa é altíssima, né? Mas a gente precisa ter consciência de que isso foi construído durante séculos, né? A gente está lendo aqui Gênesis, né? Nós temos hoje o calendário AC e DC, né? Antes e depois de Cristo. Nós estamos 2000 e tantos anos depois de Cristo, e aqui a gente está 3000 antes de DC, né? Então a gente está com
quase 6.000 anos aí de escrituras, histórias, relatos e acontecimentos que já foram comprovados pela ciência, pela arqueologia, que realmente existiram, para contestar aqueles que dizem que isso daqui é só historinha, né? Até aqueles que eram ateus e queriam comprovar que as histórias eram falsas, se converteram, né? Então, diga. Você fala uma coisa muito importante, assim, a gestão do lar tá com a mulher, assim, então ela é a gerente, mas o diretor é o homem. As decisões precisam ser tomadas por ele, ele tem que ocupar né, a posição de liderança da casa, porque está ali fortalecido com Deus, né? Não pode tomar decisões sozinho, né? Ele tem que estar inspirado por Deus e em concordância com a esposa, sabe? E os filhos respeitando ambos, isso, né? Porque é assim, a hierarquia é Deus, ele criou o homem, aí veio a mulher, depois vem os filhos, depois vem as outras coisas, né? Hoje tá tudo fora de lugar, porque Deus simplesmente não existe na cabeça da maioria. O homem não é sacerdote e simplesmente ele saiu e foi jogado às traças pela sociedade toda. A mulher se sentiu abandonada e teve que assumir o posto e está tendo que criar filhos que na maioria a gente olha e são fracos, tá? Então existe aquela historinha que uma geração forte cria filhos fracos, e assim vai, né? Eu não lembro exatamente como tá. E a geração fraca cria homens fortes. Exato, por quê? Porque a geração fraca vai ser dominada por aqueles que enxergaram aquilo e que têm visão deturpada, vou colocar essa palavra, porque são maus e aproveitadores. Aqui nós acabamos de ler o rei dizendo para o seu povo, para dar um pitaco ali: vamos nos circuncisar e seremos um povo todo e poderemos ter aquilo que eles têm. Ele estava olhando não só, não vamos criar uma contenda porque o meu filho abusou da filha dele e aí a gente vai ter uma treta e vai ficar feio, então vamos ficar todo mundo junto, mas sabe, presta atenção, eles têm aquele Deus deles lá e tá dando um monte de coisa, eles vieram com um monte de riqueza, quem sabe a gente não pode ficar com as coisas deles. Então o olhar daquele rei tinha algo no coração que não era aquilo que Deus gosta, até porque o filho dele fez uma coisa errada. E o pai foi tentar colocar um pano quente. Eu tô só completando aqui. Tranquilo. O pai foi tentar colocar um pano quente depois do erro. Vamos usar uma palavra suave, né? Do erro do filho, né, com a filha do outro. Quantos nós não assistimos hoje em dia que fazem isso e que olham e na criação de alguns erradamente vira: prende a sua filha porque o meu filho é homem, né? Eu já escutei isso, né? E achava normal escutar: homem é assim, homem é normal. Não, cara, cria homem de verdade. A santidade vale para os dois, né? Cria homem de verdade que respeita a mulher. Agora, cria mulher para não ficar tentando, né? Mas o que eu ia falar tem tudo a ver com isso, porque muitas linhas de pensamento, o feminismo é uma delas, deturpou o papel do patriarcado que foi colocado por Deus e não aquele executado pelo homem, tá? Que é o seguinte: o patriarcado, segundo o que o senhor trouxe, né, que está aqui no livro no manual de vida que ele nos deixou, é uma cadeia
Se bem que esse não é um bom nome, vamos lá. É um caminho de amor, né? Porque o homem, ele tá conectado e reconhece a paternidade de Deus, né? E não e a gente, quando a gente vê um homem de Deus, a gente vê ele agindo como Jesus agiria, né? A mulher estando ali, né, tomando as decisões junto com ele, Sendo protegida. gerenciando a família, dando suporte para as decisões que o homem tem que tomar. Ela está sendo protegida porque ela tem um homem que dá a vida por ela. Isso não é qualquer um, entendeu? A mulher, ela dá a vida pelos filhos, mas é o homem que dá a vida por ela, por amor, porque ela saiu dele, né? Os filhos saíram da gente, então a gente dá a vida por eles. Então tem todo um caminho de amor dentro da família e cada um com o seu papel, um sendo complementar ao outro, né? E não e isso, claro, sobre a luz da Bíblia, sobre o que Deus quer para nós. Agora, quando o homem sai desse papel, né, e torna isso uma cadeia de poder, um caminho de poder e autoritarismo sobre a mulher e os filhos, e deturpa toda a obra de Deus, né, e a mulher vive de forma, né, dentro de opressão, os filhos dentro de opressão, o resultado a gente vê aí, né? Por outro lado, quando mesmo o homem tendo toda uma relação com Deus, mas ele vive em julgo desigual, e a mulher não se submete a isso, né? E ela quer exercer um papel não feminino, mas de manipulação, de competição com o homem, né? E não de complementariedade, a gente também já vê o resultado, né? No que a gente está assistindo hoje na nossa geração. A casa dividida não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. Né? Então, você vê quanta coisa a gente consegue tirar, quantas reflexões, né, de um capítulo só, sabe? E talvez, se você ficar preso na leitura da Bíblia só do ponto de vista histórico, técnico, né? Eu vou entender essa história, foi isso que aconteceu, você não consegue tirar, né, todo esse aprendizado. Mas Lígia, que você está falando não é novidade, eu não preciso aprender isso. Mas a Bíblia, ela está o tempo inteiro nos lembrando, né? Nos fazendo carinho na memória, para que a gente não esqueça, né, dos erros do passado e fique repetindo isso no presente, né? Porque muitos erros que a gente comete agora é porque eu não sabia que lá atrás já deu errado com outra geração. E olha, o que o Ralph falou, isso aqui tem quantos 1000 anos que já aconteceu, né? E por muitas pessoas não lerem a Bíblia, não entenderem, né, o que Deus fez pelo povo e ainda faz, né, acaba sempre caindo na mesma o problema cilada. Não é só o ler, o problema é não viver isso. Não viver a palavra e não pedir a ajuda dele, porque nós sozinhos não conseguimos, né? Porque se você for ler, olhar, estudar, é a mesma coisa que você ir para uma escola técnica, vou estudar tal coisa, mas essa matéria aqui é chata, eu vou ter que decorar para tirar uma nota boa na prova e depois eu esqueço, guardo o livro na gaveta e acabou. Na vida não é assim. Porque Deus não esquece de nada, Ele vê tudo e aquilo que você guardou na gaveta e fez pouco caso, Ele vai te cobrar ali na frente, né? Então, Ele é simples, sabe? Não tem dificuldade com Deus, porque tudo foi feito simples, né? As leis são simples, o que é certo, o que é errado. Não tem meio termo, não tem em cima do muro, eu vou decidir depois. Já era, né? Então, quando a gente diz, né, e isso por experiência própria, né, tudo que a gente está falando aqui, nós já sofremos algumas consequências de escolhas que fizemos individualmente antes da gente se conhecer,
e já sofremos consequências de escolhas erradas que fizemos juntos antes de viver com Deus, ou antes de chamá-lo para estar junto com a gente, porque ele já estava nos protegendo. Ele faz isso pelos filhos, né? Como nós temos, né, a semente, a gente tinha sempre a noção do certo e errado, porém foi depois do batismo no Espírito Santo que a gente conseguiu ter força suficiente para fazer o certo. Isso você só consegue com ele, né? E ele vai derramando essa força de forma gradativa. Então, nós ainda precisamos de muita força para fazer o certo em várias questões da nossa vida, várias, né? Mas a gente já consegue olhar um pouquinho para trás e falar, uau, já consegui fazer algumas coisas com a ajuda de Deus, que lá atrás eu, nossa, não ia nem me tocar, né? Porque não tinha o conhecimento. Então, ele já foi Jacó, eu já fui Jezabel, entendeu? Então, e isso vai se perdendo no caminho à medida que a gente vai conseguindo ter força até para consultá-lo, né? Porque até para falar, Senhor, me ajuda, eu preciso tomar essa decisão, né? E estar perto dele, manter a intimidade aquecida, né? Manter o fogo aceso, a gente também precisa da ajuda dele. A gente precisa agora finalizar. Isso. Então é isso, gente. Bastante reflexão para o dia de hoje. Nós desejamos que Deus esteja com todos, que Jesus derrame as suas bênçãos, sua graça na vida de todos e que o Espírito Santo esteja nos cuidando, tá bom? Amém. Até mais.